Tudo bom, gente? Tudo tranquilo? Gente, meu nome é João Vitor, eu sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense e onde hoje também faço um mestrado em Ciência Política. Na minha graduação, de maneira geral, eu estudei a República do Brasil e, de maneira mais especializada, na minha monografia, eu estudei a história de Cachoeiras de Macacu, certo? E desde então, já tem um tempinho, eu estou na inovação com a parte de História e de Geografia, tá? Eu queria abrir esse aulão com uma questão que para mim é muito importante, pessoalmente falando, porque não farei esse concurso domingo, porque o edital é muito claro, dizendo que as 10 pessoas que foram aprovadas para a História serão contempladas com a vaga. E há 2 anos eu estava aqui no super aulão de véspera, desesperado, porque eu não entendia nada de como funcionava o concurso público. Tive aula com o John, que foi meu professor de português, de literatura, de redação, e passei para o concurso. Passei lá no final da lista, né? Mas passei. Passei a tempo suficiente de conseguir me formar, de conseguir passar para o mestrado, enfim, agora eu estou aguardando a vaga e eu desejo isso para cada um que está aqui, certo? Feriadão, sol bonito, a gente está aqui estudando. Tentei preparar aqui e, modéstia à parte, acho que eu consegui fazer uma boa explanação do que é o nosso material didático. Tentei trazer a nossa prova e tentei trazer no nosso material didático uma mistura bem feita entre tudo e o que vai cair. Então tem algumas informações do nosso material que são mais amplas, mas eu tentei dar bastante ênfase naquilo que eu acho que vai cair mais, para a gente vir para essa prova de conhecimentos específicos do município de Cachoeiras de Macacu, sabendo bem o que a banca espera da gente. Tudo bem? Show de bola? Tranquilo? Podemos? Estão me ouvindo bem? Então vamos embora. Começar com a história. Senhores, a história de Cachoeiras de Macacu é uma das histórias mais antigas que a gente tem no nosso país, tá? A história de Cachoeiras remonta o ano de 1567, 1567, com a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. Bom, vocês sabem bem, fomos colonizados por Portugal. Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 1500 e desde então o Brasil vai sendo pouco a pouco ocupado pelos portugueses, pouco a pouco dominado pelos portugueses. E lá nos anos de 1555, os franceses, descontentes de não terem conseguido nenhuma colônia, mudam de estratégia. Eles optam por invadir terras de outros colonizadores. É assim que em 1555 os franceses aportam na Baía de Guanabara e começam um acampamento. Isso dá espaço para uma grande guerra indígena que aconteceu, certo? E é nessa guerra que a gente começa a história de Cachoeiras de Macacu. Por quê? Em 1567, quando os franceses são expulsos, um escrivão da família real vai receber uma sesmaria como honra de ter defendido os portugueses na Bahia. Bom, quem que é esse escrivão? Miguel de Moura, o primeiro cara que recebeu as terras que hoje nós chamamos de Cachoeiras de Macacu. É na vitória sobre os franceses e nas terras conquistadas, ganhadas por Miguel de Moura, que começa a história de Cachoeiras de Macacu. É aqui que começa a história que eu vou contar para vocês hoje. Tudo bem? E aí eu preciso só dar uma ênfase no que é uma sesmaria, né? Um termo que a gente não está acostumado a utilizar. Sesmaria, senhores, é um pedaço de terra muito, muito grande, tá? Muito, 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 muito grande. Hoje a gente chama de Cachoeiras de Macacu. Então eram lotes do tamanho de cidades que a coroa portuguesa entregava para nobres importantes para ajudar o processo de colonização. Show de bola? Tranquilo? Então, senhores, Miguel de Moura vai conseguir essa sesmaria e ele vai também começar a explorar de pouquinho em pouquinho a região. E aí a gente vai ter a construção da primeira capela, Capela de Santo Antônio, Capela do Santo Casamenteiro,
Capela do Santo, que dá nome a uma das principais ruas aqui da cidade, certo? A história de Santo Antônio é muito próxima da gente. A gente vai ver que o nome da vila, também criada ao redor, também é de Santo Antônio. Então a Capela de Santo Antônio é criada, e ao redor da Capela de Santo Antônio, do Miguel de Moura, que ganhou a Sesmaria lá por ter vencido os franceses, começa a crescer. E a gente começa a ter então um povoado chamado Santo Antônio de Caceribu. Um povoado, um grande acampamento um pouquinho mais estruturado, certo? Puxa, aqui, melhorou? Melhorou? Ah, então tá bom. Então, essa cidade, né, esse povoado, vai depois ser elevado à vila, recebendo então alguns direitos de municipalidade, se tornando finalmente a vila de Santo Antônio de Sá, dando início então a um momento fundacional da nossa cidade. Tudo bem até aí? Tranquilo? E Santo Antônio de Sá, fundada em 1679, em 15 de maio de 1679, se torna então a base do que seria Cachoeiras de Macacu, a primeira vila fundada no recôncavo da Guanabara, no recôncavo do Cantagalo. Cachoeiras de Macacu foi então fundamental para duas coisas, que vai estar aqui no quadro daqui a pouco: abastecer de comida e, principalmente, no meu ponto aqui agora, ajudar como entreposto para alcançar o interior do país. A colonização foi muito concentrada no litoral, e algumas cidades no Brasil são conhecidas por serem o ponto de apoio para conhecer Brasil adentro. Cachoeiras de Macacu é uma dessas cidades. É a partir de Cachoeiras de Macacu que se organizavam as tropas, né, os tropeiros, as mulas, as cargas, para subir a Serra de Cachoeiras de Macacu, hoje, que ousam chamar de Serra de Nova Friburgo, e depois acessar Teresópolis, Cantagalo e outras regiões. Tranquilo? Tudo bem? E, já ia te falar, a segunda coisa importante de Cachoeiras de Macacu é o abastecimento de comida. Desde 1679, quando a vila foi fundada, até hoje, 2025, Cachoeiras de Macacu sempre foi e é abastecimento de alimento para toda a região do Rio de Janeiro. Fazemos parte do Cinturão Verde do Rio de Janeiro, abastecemos a região metropolitana como um todo, como sempre foi. Então, desde o início a gente tem a produção de mandioca, milho, cana-de-açúcar, arroz e feijão. Tranquilo? Show de bola? Tô falando muito rápido? Tá de boa? Então deixa eu tomar uma água aqui para dar um suspense. Arroz, mas é menor quantidade. Porque arroz é cultivo de jardinagem, né? Então é terra alagada, mas é em menor quantidade, tá? Tranquilo? Tranquilo? Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é a cana-de-açúcar também, que era em menor quantidade. Mas os textos, gente, do slide, são todos copiados do material de referência. Então, se o material de referência falou, não, arroz lá é importante, eu botei o arroz aqui também, tá bom? Mas era menor quantidade. Não, de antigamente. Eu vou te mostrar o de hoje. Tranquilo? Vou te mostrar o de hoje. E aí, senhores, eu botei numa linha do tempo aqui aquilo que eu acabei de explicar, certo? O povoado de Santo Antônio de Caceribu, 1679, a vila de Santo Antônio de Sá, aqui, telão alto, hein? Em 1868, a freguesia de Santíssima Trindade de Cachoeiras de Macacu. O que acontece, gente? Cachoeiras de Macacu vai começar onde é mais ou menos hoje a Comperj, ali no limite de Itaboraí. E a cidade vai subindo a serra. Então vai sair da onde hoje é a Comperj, na época se chamava Porto de Caixas, vai chegar em Japuíba, vai se tornar então Freguesia da Santíssima Trindade de Santana de Macacu, que é um nome muito grande para falar, onde hoje é Japuíba, certo? E depois isso vai subir mais um pouquinho, e a sede do município, em 1923, vai para o distrito de Cachoeira, no singular mesmo, certo? E Cachoeira se torna a sede da municipalidade toda ao redor. Em 1929, a gente deixa de ser uma vila e se torna uma cidade, uma dinâmica que não existe mais hoje. Todas as municipalidades no país hoje são cidades.
Mas aqui isso significava receber mais um degrauzinho no desenvolvimento. Então, quando o mundo acabava em 1929, na famosa crise de 29, quebra da Bolsa de Valores, Cachoeiras de Macacu, muito tranquilo, muito que bem, virava cidade, dava mais um passo no seu desenvolvimento. E em 1943, a gente, no auge da Era Vargas, certo? A gente recebe os nomes atuais, bonitão, do jeito que a gente vê, Cachoeiras de Macacu e Japuíba, como uma localidade interna. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Vocês encontraram isso no material de vocês? Linhazinha do tempo? Então tem aí os anos principais, ao meu ver, são esses. Então, se eu fosse vocês, dava essa sublinhada bacana no ano de 1679, no ano de 1868, no ano de 1923, no ano de 1929 e no ano de 1943. Só para dar tempo de vocês copiarem tudo, porque agora eu vou dar um detalhamento aqui de leve, coisa fácil, coisa tranquilo, só para a gente ficar com o coração leve. Uma explicaçãozinha melhor. Os outros anos que estão no seu material são importantes, mas são, entre decorar um e outro, valoriza a parte de cima, tá? Que é mais cobrado. Senhores, observem que essa segunda linha do tempo, eu estou dando uma ênfase aqui, ó, entre 1679 e século XX, certo? Século XIX e século XX. O que eu tenho nesse momento? Em 1831, a febre do macacu. A gente vai ter uma epidemia dentro da cidade, certo? Dentro da cidade, que era lá em Itaboraí. Então a gente vai ter vários casos de mortandade, vários casos de declínio populacional, e isso vai movimentar o êxodo, que eu falei para vocês, da galera que sai lá de Porto de Caixas e começa a vir mais para o interior de Cachoeiras de Macacu. É por causa da crise de 1831, é por causa da febre também, que o pessoal sai lá da fronteira de Itaboraí e vem para onde hoje é Japuíba. Logo depois, a gente vai ver no próximo slide, temos um outro elemento que favorece bastante essa subida das pessoas para a região de Japuíba, a estrada de ferro, no caso Japuíba e então Cachoeiras, certo? Em 1894 é criado o distrito de Cachoeira, embora não fosse a sede. Em 1898, esse nome gigante, Freguesia de Santíssima Trindade de Santana e Macacu, se torna Santana de Japuíba, ficou melhorzinho, né? Dá uma melhorada. Em 1906 é criado o distrito de Subaio, então que a gente chama de terceiro distrito, interior da cidade. Em 1940 a gente começa a ter processos de assentamento rural, então a gente começa a ter das grandes fazendas que haviam na cidade, elas começam a ser picotadas e viram bairros, certo? Ribeira é um exemplo, Fazenda Ribeira vai se tornar um bairro. Papucaia vai virar um bairro também. Isso começa a ser organizado, porque começa a chegar, gente, muitas pessoas no Rio de Janeiro na década de 40. Estou falando da Era Vargas, da industrialização, o pessoal saiu, as primeiras pessoas que saíram do Nordeste e vieram para Cachoeiras, vieram para a região Sudeste. E na década de 50, a gente tem a migração japonesa, que vai se assentar principalmente nas regiões de Funchal e Papucaia. Tranquilo? Show de bola? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Posso construir uma estrada de ferro, então? Aqui em 1906 foi criado o distrito Sim. de Subaio e só passou a ser de Cachoeiras de Macacu em 1943? Sim. É uma coisa que a gente chama de espaço desmunicipalizado, porque hoje a gente tem bonitinho, né? Os distritos dentro das cidades, as cidades dentro das cidades da federação e o país, a União. Isso não foi sempre assim, isso foi sendo organizado. Então tinha regiões que ficavam no meio que num limbo, numa desmunicipalização, certo? Então vamos construir a estrada de ferro. Aqui eu botei o mapa da estrada de ferro, certo? Só para situar aqui, eu tenho a Baía de Guanabara, todo mundo está vendo? O pessoal do fundo consegue ver a parte de baixo, né? Aqui eu tenho a Baía de Guanabara e essa linha vermelha aqui, ó, é a estrada de ferro Cantagalo, certo? Que vai chegar lá em Cantagalo. Eu tenho então o início dessa estrada de ferro começando em 1859, a partir de uma autorização de um decreto imperial de Sua Majestade Dom Pedro II, em 1857,
que autoriza a construção da estrada de ferro a partir do comando do Barão de Nova Friburgo. Tudo bem? Tranquilo? Marcou no teu papel aí? Tem aí, 1957, 1959, e para fechar o terceiro ano importante, quase que eu passei slide no lugar errado, o terceiro ano importante, 1860, quando fica pronto. Então, em 1857, Sua Majestade o Imperador, acho que é o primeiro ano no seu material, certo? 1857. O Imperador autoriza, Sua Majestade autoriza o Barão de Nova Friburgo fazer a ferrovia. Em 1959 ele começou a fazer, porque tem que juntar a mão de obra, tem que juntar o material, tem que comprar tudo, tem que levar para a região, certo? Em 1959 ele começa a fazer, e em 1859, em 1860 ele fica pronto, o primeiro trecho fica pronto de Porto das Caixas até a região de Cachoeira, favorecendo finalmente então a consolidação desse processo migratório de pessoas aqui para a região. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, senhores? Tranquilo? Tranquilo? E aí depois a gente tem as duas outras expansões. Em 1873 a ferrovia chega em Nova Friburgo, em 1876 a ferrovia chega em Cantagalo. Em 1960, na década de 1960, a ferrovia é descontinuada. Tudo bem? Então, hoje a gente não tem mais a ferrovia aqui no município. Alguma dúvida? Vou fazer um suspense aqui. Tranquilo? Muito conteúdo? Muita informação? Muito detalhe? Então vamos fazer as questõezinhas agora para ficar mais legal. Vamos se divertir. O importante é sentir felicidade no coraçãozinho. Tudo bem? Tranquilo? As questões estão lá no teu material, tudo bem? Tá questões de fixação aí, né? Questões de fixação. Os primeiros registros sobre a região de Cachoeiras de Macacu remontam ao final do século XVI, certo? Inclusive esse é o primeiro ano do nosso brasão. O brasão de Cachoeiras de Macacu tem 2 anos, certo? 1567, 1567, o ano que os portugueses vencem os franceses, e 1929, o mundo acabando com a crise de 29 e a gente virando cidade. Então remonta ao final do século XVI, a ocupação da nossa querida região. O que eu boto no balão complementa, tá? Isso aqui também eu copiei ipsis literis do nosso material de referência, tá? E esse específico está no seu primeiro parágrafo no seu material, dizendo os motivos dessa ocupação. Já te falei, invasão da França à Baía de Guanabara, ocupação do território é um dos motivos, eles queriam ocupar, proteger o território, controle das rotas para o interior. Tudo bem? Show de bola? A vila de Santo Antônio de Sá foi criada em? Show de bola, com as bênçãos do nosso santo casamenteiro. Bacana? Tranquilo? E aí a importância da nossa vila, a primeira vila do Recôncavo da Guanabara, apoio para a entrada do sertão de Macacu ou para o sertão de Cantagalo, entrepostos comerciais. Gente, só para dar mais uma ênfase, as mercadorias que eram importantes, comida, equipamentos, para ocupar a região, vinham de barco, né? O rio Macacu, ele deságua na Baía de Guanabara, veremos isso com calma, tem até um mapinha para mostrar, deságua na Baía de Guanabara, subia por ali o navio, certo? Aqui em Cachoeiras, era desembarcado do navio e colocado no primeiro momento em mulas para subir a serra, no segundo momento era colocado nos trens e finalmente vinha depois direto, no século XIX, do Rio, subindo para Cantagalo direto de trem. Tudo bem? Então, entreposto comercial, um importante fator da nossa cidade de Cachoeiras de Macacu. O nome do cara? Miguel de Moura, o nome do cara. O cara tem nome, show? O cara não é Gramados, mas é MM. Miguel de Moura, entendeu? Ah, engraçado pra caraca. O cara não é Gramados, mas é MM. Gente, o que ele tem aqui? Concessão de Seis Marias, certo? Então ele recebe esse pedaço de terra para aproveitar a fertilidade dos solos.
E ele vai criar então o povoado de Santo Antônio de Caceribu. A denominação atual, Cachoeiras de Macacu, é de quando? 43, era Vargas. É só lembrar do Getúlio Vargas. Lá na era Vargas eu tenho no finalzinho, né, a denominação atual. E aqui eu botei na ordem. Gente, no grupo eu vou mandar esse material para vocês, tá? Então vocês vão ter esses slides. Tem organizado e inscrito no material. E depois vocês vão ter a parte visual também, tá? Aqui na ordem, os nomes, certo? Povoado de Santo Antônio de Caceribu, Vila de Santo Antônio de Sá, esse nome gigante, Freguesia de Santíssima Trindade, Santana de Japuíba, e Cachoeira, e então o nome atual, Cachoeiras de Macacu, em 1943. Tudo bem? A Igreja Santana de Japuíba e a Igreja da Imaculada Conceição foram criadas nos anos de... Alguém sabe? Show de bola. Então deixa eu explicar, porque essa parte eu não tinha dado ênfase ainda. Um dos nossos materiais do nosso edital é o patrimônio de Cachoeiras de Macacu. E mais pra frente eu tenho um slide, tem fotinho, aquela coisa toda bem bonita para te falar que patrimônio é esse. Mas dois são, acho que centrais, certo? A gente conhecer a Igreja de Japuíba, que dá início também ao povoado ali de Japuíba ao redor, e a igreja aqui da praça, certo? Da Imaculada Conceição, em 1855. Porque, gente, a gente está falando de um período que o Brasil ele era católico como religião oficial. Então, para ter cidade, eu tenho que ter igreja. Porque na igreja faz batismo, se faz batismo eu registro o nascimento, na igreja faz funeral, e se tem funeral eu registro óbito, casamento, herança. Então tudo acontece ao redor da igreja, e essas duas foram importantes para a ocupação civil da região. Tudo bem? Tranquilo? 1732-1855. E aí, só lembrando, o que estava naquela linha do tempo, em 1868, a freguesia de Santíssima Trindade se torna a sede, sai lá de Porto de Caixas, sai lá de onde era Itaboraí, vem para cá, e em 1923, o distrito de Cachoeiras assume. Logo depois, em 29, Tudão vira cidade. Tudo bem? Tranquilo? É muito detalhe, né? Muito detalhe. A febre de Macacu foi sem querer. Finge que não viu. Pronto. É que o mouse ele é assim, ele não é assim, aí eu esbarrei nele. A febre de Macacu, de 1831 a 1835, causou os seguintes impactos, exceto significante mortandade. Sim. Intenso êxodo da população. Declínio de populações. Aumento do comércio fluvial. Não, comércio fluvial é comércio de rio, ninguém sabia, né? Comércio fluvial é comércio de rio, certo? E se a região portuária estava com menos gente, eu tenho o declínio do comércio do rio. Tudo bem? Que horas são? Show de bola. Eu vou até que horas, não? Eu vou até que horas? Até a hora que eu quiser. Ah, beleza, vamos até de madrugada hoje. Vamos fazer todos os prefeitos, desde os imperiais até hoje, gente, tô brincando. Então tá aqui, ó, interrompeu o desenvolvimento, a febre do Macacu, crise econômica agravada com a estrada de ferro, que substituiu o transporte fluvial, o transporte de rios. Show de bola? Show de bola. O decreto que autoriza a construção da estrada de ferro Cantagalo foi quando? 57. Show de bola. Outubro de 57, ou seja, a autorização... É libriano ou escorpiano, 21 de outubro? É escorpião, né? Então a autorização da estrada de ferro é escorpiano. Eu acho mais fácil lembrar 1857 do que lembrar que é escorpiano e de lá lembrar que é outubro de 57. Mas... quem gosta de signo está servido. 21 de outubro de 1857, Sua Majestade Imperial, de toda a magnanimidade, entrega ao Barão de Nova Friburgo a autorização para a construção da estrada de ferro Cantagalo. Barão de Nova Friburgo, os trabalhos começam 2 anos depois e fica pronto quando?
1860. Isso aí. E aí já respondeu. Certo? Gente, a data, eu acho que é um preciosismo aqui que a gente está colocando, está trabalhando. O ano ele é mais importante. Principalmente esses 3 primeiros da Estrada de Ferro são importantes, tá? 57, 59, mais 1, 60. Show de bola? 215. Show de bola. Então não vai ter como ver todos os prefeitos desde o Império até hoje, tá? Porque até 215. Não, tá bem. E aí tá aí, ó, transporte de mercadorias, a função da nossa estrada de ferro, expansão para Nova Friburgo 13 anos depois e para Cantagalo 3 anos depois. Show de bola? Ou seja, eles penaram para subir a serra, né? Imagina subir a serra no braço fazendo a ferrovia. Levou 13 anos. A escola primária 28 de fevereiro, isso é bem importante, tá? Porque a gente vai virar uma cidade dos ferroviários, certo? A gente vai ter aqui instalações importantes da Leopoldina Highway, que vai criar para a gente todo um amparado de estrutura para receber essas pessoas que estão vindo com suas famílias, as pessoas têm filhos, enfim, isso aqui é uma cidade, certo? Então a escola primária, educação básica, 28 de fevereiro, foi criada em que ano? 1910. Show, 1910. Eu tenho então essa escola primária muito importante aqui. E aí, os motivos que tornam a gente uma cidade dos operários. Pátio de manobras, foi construído em Cachoeiras de Macacu, onde mais ou menos é rodoviária, um grande pátio de manobras e de concerto de trens, certo? E vários operários eram empregados aqui na cidade. Além disso, em 1947, logo depois da Era Vargas, a gente tem o Senai sendo criado aqui na região. Show de bola? A empresa? Leopoldina Highways. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida? Alguma questão? Tranquilo? Acho que a gente encerrou a parte de história. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Ah, tá, vou explicar aqui, ó. Aproveitando a localização como ponto de transporte de mercadoria para a subida da serra. Isso eu te falei. Então a gente chega na parte de geografia. Tranquilo, história? Alguma coisa ficou para trás? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer cantar uma música, recitar um poema? Ou deixa para o final? Então, no final a gente recita um poema bem legal. Senhores, dados demográficos e cartográficos de Cachoeiras de Macacu. Ou seja, onde a gente está no mapa e quem que mora cá de cá. No canto daqui, né? No canto de cá. Não tem. Agora é tudo bairros e localidades. 2016. Está no próximo slide aqui. Eu trouxe o... Eu estou apertando o botão errado. 2015, tá? Lei complementar 17 de dezembro de 2015, de abril de 2015. Mas eu vou chegar aqui, daqui a pouquinho, e falar dessa mudança. Show? Gente, então eu tenho aqui região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, tá? E de novo, me importa aqui a forma como a banca enxerga o município de Cachoeiras de Macacu. Isso aqui é um debate homérico, se a gente faz parte da região serrana ou faz parte da região metropolitana, envolve questões de bacia, envolve questões mil, mas a nossa banca, ela é muito clara, ela fala que o município de Cachoeiras de Macacu está na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, junto com Itaboraí, junto com o próprio Rio de Janeiro, com Niterói, tudo bem? E a gente faz parte de uma micro-região também, porque a gente conhece as regiões, de maneira geral, metropolitana, região dos lagos, região serrana, só que essas regiões são subdivididas em cidades ainda menores, e a gente faz parte da micro-região Macacu-Caceribu, junto com o município de Rio Bonito. Eu já vou te mostrar o mapa para a gente ver isso melhor. Tranquilo? Somos 954 mil quilômetros quadrados de terra, um município bem grande. Como é que você lembra desse número? Porque 95 é o quê? É quase 100. 95 é quase 100. E 100 é a nota aqui que todo mundo vai tirar na redação. Amém, igreja? Então 95 é quase 100. O que Cachoeiras de Macacu tem de território é quase a sua nota da redação. 95 é quase 100 e você vai 954 mil. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Aí eu tenho as populações. O censo de 2010, 54 mil habitantes.
População estimada em 2024, 59 mil habitantes. Tranquilo? Para fechar, estamos a cerca de 90 quilômetros da capital, em linha reta, né, no mapa, e estamos cerca de 54 metros de altura em relação ao nível do mar. Esses dois últimos dados são menos importantes, tá? E aí o mapinha que eu falei que ia mostrar para vocês a zona metropolitana. Nossa, você tá branco, uma luz. A região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, Niterói, Cachoeiras de Macacu aqui, e junto com o Rio Bonito, a micro-região Macacu-Cacerebu. Tranquilo? Dados importantes, já trouxe aqui, na região metropolitana, micro-região Macacu-Cacerebu, habitantes. O que é importante para a gente são os municípios limítrofes, que eu já te mostro, porque eu trouxe um mapa melhorzinho para a gente ver isso. E aqui a lei complementar que dá fim aos distritos. É muito comum a gente aqui em Cachoeiras tratar Cachoeiras de Macacu como distrito, o distrito de Japiíba, o distrito de Papucaia, certo? Só que em 2015 a gente encerrou isso, o município passou por uma reorganização interna e de maneira geral aquela divisão distrital acabava dando pouco foco, né? Ficava muitos distritos aqui na região ao redor da RJ, e um distrito enorme chamado Subaio. Então isso foi reorganizado. Hoje vivemos num município com 50 localidades. Algumas dessas localidades são bairros. Tudo bem? Então a gente teve o fim dos distritos, restando apenas um, tá? Eu peguei a minha prova, a gente vai fazer algumas questões da banca. Então eu fui caçando das provas anteriores o que tinha de questão do conhecimento do município, né? E eu errei essa questão. Foi a única que eu errei de conhecimento do município, que eu falei que tinha 2, eu acho, uma coisa assim, e temos hoje apenas um distrito em Cachoeiras de Macacu. Tudo bem? E aí, Cachoeiras de Macacu, bem grandona, 954 mil quilômetros quadrados, e os municípios ao redor, são eles... Show? Nosso edital não considera Tanguá como limítrofe, porque a gente faz o que a gente chama de fronteira quádrupla. Aqui não é um acesso direto. Então Tanguá não entra na conta. Tudo bem? Tranquilo? Ou seja, a gente não faz fronteira com Petrópolis. A gente gosta da cidade da rainha e não da cidade do imperador, né? Petrópolis, cidade do Pedro, imperador. Teresópolis, cidade de Teresa, a imperatriz. A área do município... Tá vendo? 954.749 quilômetros quadrados, porque 95 é quase 100. O IDH do município, quem sabe? (0,7), tá? Gente, índice de desenvolvimento humano municipal, nesse caso, é um índice que vai medir a qualidade da cidade de maneiras gerais. Fala de educação, fala de renda, expectativa de vida. Eles juntam isso tudo e dão uma nota, né? Fazem um índice. O Brasil não, o Cachoeiras tem 0,7 de IDH. Assim fica melhor? Cláudio? Tem 0,7 de IDH, considerado um IDH alto, tá? Para o município. Localizado em qual micro-região? Show de bola! 95 é quase 100. Não faz fronteira. Te falei que a gente não gosta da cidade do imperador. Tranquilo? Show de bola? A migração japonesa. Isso aí. Essa é tranquila porque a gente tem chegando lá em Japuíba. Agora tem aquela estátua que faz referência. Ajuda a gente a lembrar. Entre os cultivos principais da agricultura local, não está café. E aí que eu ia mostrar mais um. Segundo o nosso edital, produzimos hoje principalmente coco, goiaba, inhame, aipim, milho, pecuária bovina e indústria em menor escala, tendo um total de uma indústria e uma em processo de instalação. Tranquilo? Além disso, turismo, mas o turismo tem um slide só para a gente ver alguns detalhes. Show de bola? Tudo comida, observa? Produção de alimento
para a região metropolitana. Vocês sabem o que eu vou fazer, né? Eu vou contar a história para vocês, que eu já contei as 2 vezes, que é o seguinte. Isso aqui é o mapa do relevo do estado do Rio de Janeiro, certo? E eu gosto de mapa de relevo que ele é inclinadinho assim. Você consegue ver direito o vale aqui, Paraíba. Aqui eu tenho a Serra do Mar como um todo, e aqui a Serra dos Órgãos, certo? Eu tenho, eu consigo ter uma noção de magnitude. E aí eu fui ver esse mapa, falei, pô, esse mapa é bonitinho, porque ele mostra para mim a Serra do Mar como um todo, a Serra dos Órgãos aqui, onde está a Cachoeiras de Macacu. Aí eu falei, pô, vou botar essa imagem no Google, né? Aí eu falei, pô, essa imagem é linda, porque ela mostra a Serra do Mar, a Serra dos Órgãos, onde está a Cachoeiras de Macacu, onde nasce o rio Macacu a 1.700 metros de altura. Vou botar essa imagem no slide. Só que eu tenho que tirar essa coisa feia, né? Porque não dá para eu chegar aqui, a turma dessa maravilhosa, e eu com um mapa lindo, maravilhoso, falando que aqui eu tenho a Serra dos Órgãos, que nasce o rio Macacu a 1.700 metros de altura. Falei, vou no site pegar a imagem. Cobraram um Pix. Falei, pô, beleza, deve ser. Quanto é que é uma imagem? R$1. R$1 vale. Pô, tranquilo. Aí eu fui lá, abri. Falei, pô, essa imagem linda, maravilhosa, aqui tem a Serra 2. Onde nasce o rio? E aí queria me cobrar $17 na imagem. Eu não sei nem quanto é que é, eu não sei nem pagar alguma coisa em dólar. Aí eu peguei, fiquei com raiva e falei, vou botar essa imagem mesmo, porque ela é maravilhosa e ela mostra pra mim que a gente tem a Serra do... Que onde nasce o rio? A quantos metros? Pronto. Tá vendo como ela mesmo com a marca d'água cumpriu o seu papel pedagógico? E eu economizei incríveis $17, que eu também ainda não parei para procurar quanto é que vale. Show de bola? Então, relevo de Cachoeiras de Macacu, a gente tem o conceito geral da Serra dos Órgãos, uma parte da Serra do Mar. Aqui. Assim, melhorou? Show. Então aqui eu tenho um único relevo, e nesse relevo eu tenho a bacia, as hidrografias, certo? E Cachoeiras de Macacu tem 2 hidrografias principais. A gente tem a região hidrográfica 5, região da Baía de Guanabara, esse vizinho é 5, tá, galera? E a região hidrográfica 6 de Lagoa São João, porque o rio São João, um rio importante, que vai desembocar aqui na região dos lagos, ele nasce no Faraó. Então, Cachoeiras de Macacu está em 2 regiões hidrográficas no nosso estado, região 5 e região 6. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu fazer um suspense aqui para tomar uma água. $17 eu achei um absurdo. Achei uma falta de respeito. Então aqui a gente está dentro da bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu. E aí o mapinha que eu vou mostrar para você que o rio Macacu desemboca aqui na Baía de Guanabara. Tranquilo, senhores? Então falei dos 1.700 metros do rio Macacu, na Serra dos Órgãos, da região 5 e da região 6. Bacana? Geografia física do nosso município. E para a gente fechar essa parte de geografia, que está diretamente associada com a nossa geografia física, o turismo, certo? Em 2006, ou seja, quase 20 anos atrás, a gente organizou uma lei, um plano diretor, que define para a gente propostas de gestão turística e de gestão de espaço como prioridades para os próximos governos, tá? E nisso a gente está situado na região da Serra Verde Imperial, região turística da Serra Verde Imperial, e estamos aqui por causa da importância histórica e ambiental a qual Cachoeiras de Macacu faz parte. Tudo bem? Tranquilo? Então, gestão turística em 2006, no nosso plano diretor, para enquadrar a gente melhor nessa Serra Verde Imperial. E aí a gente tem os nossos elementos turísticos, certo? Nossos pontos turísticos, como a Pedra do Faraó, a Pedra do Oratório, a Pedra da Mariquita, a Pedra do Colégio e as 3 unidades de conservação que são importantes. A gente tem o Parque Estadual Três Picos, a qual 66% do parque é aqui em Cachoeiras. A gente tem a Reserva Ecológica do Guapiaçu, a Régua, e a APA, Área de Proteção Ambiental do Rio Macacu, que fica ali perto do Fórum. Tranquilo? Show de bola! Então vamos fazer exercício, certo? Para dar aquela fixada legal.
O rio Macacu nasce na Serra dos Órgãos a uma altitude aproximada de? E queriam me cobrar $17. É um absurdo. 1.700 metros, certo? É o maior rio que deságua na Baía de Guanabara, tanto em extensão quanto em volume de água. Essa é a importância do rio, por derivação, a importância da bacia também. Qual das afirmações abaixo está correta em relação à vegetação? Está te perguntando se é vegetação primária, secundária ou terciária. Qual que é? Primária e secundária só. Deixa eu te explicar o que é isso então. Mata primária é mata que não foi mexida, é mata nativa, é mata originária, certo? Mata secundária é fruto de replantação, de restauração ambiental. E mata terciária não existe, certo? Então a gente tem mata nativa, temos mata reflorestada, de restauração ambiental. Mata terciária, eu fui atrás de saber, é dialeto da galera que trabalha com isso, quando a vegetação está sendo replantada, mas não está forte ainda. Aí eles chamam disso, mas isso não existe. Cachoeira de Macacu tem mata, então, primária e secundária. Tudo bem? De Mata Atlântica. Estamos numa região inteiramente de Mata Atlântica. Cachoeira de Macacu está inserida nas regiões hidrográficas? Show de bola. Por fazer parte da região da Baía de Guanabara e da região dos Lagos São João. Bacia hidrográfica do Guapi-Macacu ocupa 90% do nosso território, certo? Então 90% das cachoeiras está nessa região 5, certo? E aí a gente chega nos territórios, nos patrimônios. Tranquilo até aqui, senhores? Tudo bem? Show de bola? Alguma dúvida? Áudio tá bacana? Tranquilo? Então vou tomar uma água só para dar um suspense, para manter aquele clima de suspense no ar, aquela adrenalina lá em cima. Todo mundo está sentindo felicidade no coraçãozinho? Sentindo felicidade? Tem que sentir felicidade, importante sentir felicidade. Olha quanta gente bonita aqui reunida para sentir felicidade junto, nesse fresquinho que está gostoso. Tem café, todo mundo aqui é professor, poucas coisas os professores amam mais do que café. Tem café, então felicidade no coraçãozinho, certo? Acabei de bater no microfone. Senhores, os dois patrimônios mais importantes que eu ressaltei para vocês naquela questão lá atrás: a Igreja de Santana de Japuíba de 1732 e a Igreja da Imaculada Conceição de 1855, beleza? Então a região lá do Centro Histórico de Japuíba e aqui na Praça Praça de Cima, na Prefeitura. E temos mais 3 patrimônios que eu acho que são importantes a gente ressaltar. Primeiro, as ruínas da Igreja de São José da Boa Morte, certo? Construídas primeiramente em 1734, uma pequena capelinha de pau a pique, e depois ela foi reestruturada, ganhou tijolinhos, a coisa com calcário, uma torre, e em 1834 ficou pronta, certo? A gente também tem as ruínas da Santíssima Trindade de Papucaia, que fica lá no interior de Papucaia, certo? Sendo inaugurada em 1743. E aqui é ao contrário, né? Se vocês precisarem para decorar, 1734 inverteu 1743. Então você ganha aí 2 anos e uma decoragem só. Decoragem existe? Existe, eu falei, tem que existir, né? Senão... Tranquilo, gente? Tudo bem? A ruína de São José da Boa Morte foi tombada pelo patrimônio estadual, né, em 1989, e a gente também tem outros edifícios históricos em Cachoeiras de Macacu, como o Fórum Municipal, onde hoje é a Secretaria da Educação, e o prédio do Grupo Escolar Quintino Bocaiúva. Tranquilo? Show de bola? E para a gente fechar, Casarão de Japuíba e Casa da Arte Wellington Lira, 2 espaços culturais aqui. O Casarão, ele tem o nome oficial Sara Nascimento de Azeredo, e é a sede da região ali onde a gente tem o nosso patrimônio histórico, certo? Então ele era a sede da Fazenda Santana. Hoje, no seu porão, a gente tem um memorial que conta a história dos escravizados da região, tudo mais, e a gente tem nesse centro histórico ainda o Coreto, que faz parte desse centro histórico. Tudo bem? Tranquilo?
E a Casa da Arte Wellington Lira, qual é o fica aqui no centro de Cachoeiras de Macacu, onde a gente tem alguns eventos culturais, tem música, tem algumas oficinas de maneira geral. O Centro Cultural corresponde ao... Tranquilo, só para fixar, certo? Sede da Fazenda, abriga o Memorial de Escravizados. Não faz parte do Centro Histórico. Show, que é aqui no centro. Lá em Japuíba eu tenho o Coreto, a igreja e o casarão, certo? A igreja que eu tinha comentado também. Show de bola? Então, Casa da Arte Wellington Lira. Sobre as ruínas de São José da Boa Morte, é correto afirmar que... o ano de tombamento é mais importante que o ano de fundação, tá? Ano de tombamento sempre é um dos anos mais importantes de um patrimônio, seja ele qual for, tá? Que é o ano do reconhecimento dele. Bom, separei algumas questões da banca para a gente caminhar para o final, tudo bem? Tranquilo? Vocês têm isso escrito por aí, não tem? As questões uma a uma? Alguma dúvida? Antes da gente ir para as questões? Tranquilo? Show de bola? Qual que é a serra aqui de Cachoeiras? Serra 2? E quantos metros de altura? Tá vendo? Tudo tranquilo. Tá ótimo. Felicidade no coraçãozinho. A vila que deu origem ao atual município de Cachoeiras de Macacu é a vila de? Santo Antônio de Sá. Não bota o santo de cabeça para baixo, que ele vai ficar chateado contigo. Certo? Santo Antônio de Sá. O primeiro trecho da estrada de ferro, inaugurada em 23 de 60, ligava o atual município de Macacu a Porto das Caixas, onde fica ali marromeno a Ambev. O Centro Cultural Sara Nascimento Azeredo foi criado no prédio denominado... Isso aí. No mapa de turismo do estado do Rio de Janeiro, o município faz parte da região turística denominada... Lindo de morrer. O ano que o município foi elevado à cidade foi o ano de... O mundo acabando em crise lá fora e a gente aqui virando cidade, nada abala a gente, certo? A gente é bravo. O João não ouviu falando a gente... Ah não, a gente é bravo, tá certo. O município de Cachoeiras comporta um assentamento agrícola que foi batizado com o nome de uma igreja construída pelos jesuítas. Esse assentamento denominado é... Essa questão não é do IBAN, tá? Eu peguei duas questões e essa é a próxima da prova da guarda municipal, só para ter mais questão. É bem diferente, né? Dá para perceber o modelo. Mas só para a gente falar um pouquinho também de São José da Boa Morte, um assentamento criado por jesuítas. Curiosidade importante, alguém me perguntou do brasão, eu falei dos anos, 1567 e 1929, fica no brasão, e existe um brasão, um símbolo vermelho, com IHT. Aquilo ali é o símbolo oficial do colégio jesuíta, no mundo todo, certo? E Cachoeiras de Macacu teve um colégio jesuíta muito importante, fez parte da fundação da cidade, certo? Inclusive desse colégio a galera ia explorar uma pedra e depois voltava para o colégio, a pedra do colégio, é por isso, tá bom? Por causa do colégio jesuíta. E ali ficava ali, justamente ali na região São José da Boa Morte. O município de Cachoeiras de Macacu firma-se na seguinte atividade econômica: agropecuária. Temos indústria? Temos, mas a gente nós nos firmamos na atividade agropecuária. A Seis-Maria, ou seja, o pedaço grande de terra que deu origem ao município de Cachoeiras de Macacu, foi doado pelos portugueses a... que não é Gramado, mas é lógico. Certo? O fato relevante na formação política administrativa de Cachoeiras de Macacu em 29 foi sua elevação ao status de cidade. Essa também é da guarda, tá? As outras são do IBAN. O número de distritos no município de Cachoeiras de Macacu é? Tá vendo? Já estavam melhor que eu. Tranquilo? Virou tudo um distritão só, 50 localidades. De acordo com o mapa das regiões de governo do estado, são o município que
São municípios que fazem limite Cachoeiras de Macacu. Show de bola, gabarito letra D. E 95 é quase 100. O espaço cultural que abriga a Escola da Arte Jair Ramos, o Cine Teatro e a Galeria de Exposição Eliseu Silva, ou seja, atividades culturais de maneira geral, é o... Show de bola, Cauel. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Show? Alguma dúvida? Tranquilo? Temos tempo? Temos 15 minutinhos? Ainda bem que eu separei mais questão pra gente. Mais 15 só, mais 15 só. Vamos? Vamos? Então vamos. Deixa eu até tomar um café aqui para dar um gás. Não, é que eu fui na água, aí agora acabou a água, eu vou no café, entendeu? Que aí dá uma potência. Tranquilo, senhores? Questões extras, mais 15 questõezinhas para ver se aprendeu mesmo. As expedições que subiram o rio Macacu no final do século XVI tinham como objetivos apenas a exploração de ouro? A ocupação do território? Proteção contra a invasão? Controle de rotas? Gabarito. Somente estabelecimento de missões jesuítas? Embora até teve. Exclusivamente comércio com os indígenas locais? Então nosso gabarito é letra B. Show de bola? Os cultivos iniciais desenvolvidos na região incluíam cana e café, mandioca, milho, cana, arroz e feijão. Somente produto para exportação? A gente está produzindo comida. Exclusivamente frutas tropicais? Essa aqui é que faltou criatividade, eu botei essa letra D. Tranquilo? Tudo bem? Santo Antônio de Sá foi significativa por ser a segunda vila criada? A primeira vila criada? Show! A maior vila do Brasil colonial? Não. A vila mais rica da capital da capitania? Também não. A primeira vila criada no recôncavo da Guanabara. A vila de Santo Antônio de Sá contava com... Essa eu não tinha falado não, essa é muito específica. 6 freguesias, tá bom, galera? Freguesia é um termo na época para bairro, certo? É um pouquinho maior, tá? Era onde tem o padre e tal, uma organização religiosa. Volta? Volto. Mas são 6 freguesias. 6 freguesias. Show? Show. Cachoeiras ficou conhecida como cidade dos ferroviários devido ao grande número de estações ferroviárias? Não. A função de pátio de manobras? A quantidade de operários? Show. A presença da sede da companhia? Não. Ao fato de ser ponto final? Também não, porque o ponto final era Cantagalo. A estrada de ferro Cantagalo, se chegar só em Cachoeiras, alguma coisa deu errado, né? Então a função de pátio de manobras. Cachoeiras de Macacu, o rio Macacu, nasce na Serra dos Órgãos e é caracterizado como segundo maior rio. O maior em volume, mas não em extensão. O maior que deságua na Bahia em extensão e em volume. O maior do estado do Rio? Não. Mas o mais bonito, com certeza. A Igreja da Santíssima Trindade de Papucaia foi inaugurada em 43. Show de bola? A lei complementar de 2015, o número não é tão importante, mas você sabe que em 2015 aconteceu uma mudança, que procedeu à criação de novos distritos, a supressão do segundo, do terceiro distrito, fusionando-se com o primeiro? Sim, e 50 localidades. Divisão do município em mais distritos, alteração dos limites municipais também não. Show de bola? Alguma dúvida? Muito rápido? Tranquilo? Então vamos mais. Além do Parque Estadual dos Três Picos, quais outras unidades de conservação há no município? Floresta da Tijuca? Não, isso está no Rio. Área de Proteção Ambiental e Reserva Ecológica do Guapiaçu? Show de bola. Reserva Biológica da Bacia do Rio Macacu e Área de Proteção Ambiental? Não. Reserva Biológica é bem maior, tá? Reserva Biológica é um tipo de unidade de conservação que não pode entrar gente, tem todo um rolê, tá? APA e Reserva Ecológica, por favor, tá bom?
Parque Estadual de Dois Picos. Essa também faltou um pouquinho de criatividade, eu falei, vou botar Dois Picos. Reserva Ecológica do Guapiaçu. Certo? Então, APA, que é uma unidade de conservação que as pessoas podem transitar, tem evento na cidade, na região e tudo mais. E Reserva Ecológica do Guapiaçu, tá? A régua. Plano Diretor de 2006 do município tem como função expansão da indústria pesada? Não. Gestão turística e ordenamento do território? Desativação de área de preservação? Não, né? Privatização dos serviços de saúde? Também não. Então, galera, letra B. Acabou. Poxa, queria mais. Tá bom, então. Tranquilo, senhores? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá claro? Pô, não vou conseguir te ouvir. Deixa eu... Você vai levar o microfone lá? Então, pô, aqui tem, tá tudo... Eu ia lá, tal qual se fazia no século XV, com os incas, caminhar até a pessoa. Hoje em dia tem microfone, sistema de som unificado. É outra realidade. Era a sede, distrito sede, aqui Cachoeiras, distrito de Japuíba e distrito de Papucari. Mentira, distrito de Japuíba e distrito de Subaio. Certo? Japuíba, Subaio e sede. Mais alguma dúvida, senhores? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Show de bola? Tá claro para vocês? 95 é quase 100, certo? 1.700 metros de altura. Tudo bem? Tá claro para vocês o material didático que vocês receberam? Vocês acham que deu para dar uma tranquilizada? Vão estar preparados para a prova? Exatamente.